Aí, pessoal, estou aqui mais uma vez com o De Lima Cast, hoje com uma convidada muito, mas muito especial mesmo, uma amiga de muito tempo, corria timpano junto com a gente, a Elaine Cristina. Elaine Cristina é uma amiga que a gente construiu no meio disso aí, foi a primeira pessoa que me contratou, ela junto com o Norival, né? Foi a primeira pessoa que me contratou para dar um curso de timpano, então é muito prazer eu estou aqui. Eu que agradeço, Iris, pelo convite, certo? Fico muito feliz por você ter lembrado de mim e lembrar também que, tipo assim, que você foi a primeira pessoa que nos deu o maior apoio aqui no timpano, quando a gente começou, eu e o Norival, com a turma nossa, Pedro, Pedrinho, o Delci Júnior, e a gente começou a movimentar a Uberaba. Então, desde já, agradeço, desde a época até agora, pela ajuda, sendo que na época você sempre foi um dos ícones, né, do timpano para nós aqui no Brasil. Ô Elaine, você, como eu falei aqui agora, você estava envolvida bastante no timpano na época, né? Hoje, como está a Elaine? A Elaine agora está... Eu estou assim, tô correndo poucas provas, agora que eu estou voltando, minha égua eu aposentei, você lembra dela, da Jazz, e graças a Deus, Deus foi muito bom e generoso comigo de ter dado um filho que acrescentou muito em minha vida, que foi o PG, Blue Max Jazz, dos 3 tambores, que você sabe disso. Então, aí desde já, a Jazz a gente ia você sabe, para o Barretos, e ela perdeu a visão do lado esquerdo, então eu tive que aposentar. Desde aquela época eu fiquei um pouquinho de a pé. Só que aí eu fui, assim, continuando aquela coisa de produção, né? Então, agora hoje eu estou mexendo mais com a parte produtiva da Jazz. E hoje em dia, Jazz e da filha dela, da Angel, que é a irmã própria também do PG, que se Deus quiser, este projeto também, se Deus achar que a gente deve ser bem, assim, ter a mesma benção. Não, mas vai ter sim, com certeza. Ô Elaine, como eu falei no início, você, junto com o saudoso, né, Norival, vocês que foi o primeiro que me trouxe para dar um curso. Foi em Campo Florido, né? Isso. Campo Florido. Com os nossos amigos lá, né? O Joel Pereira e o Arnaldo, que foi que nos deu um apoio grande lá com o sindicato de lá. Como que foi, assim, na época que você levou a querer me levar para dar um curso, ou até mesmo como que você entrou no timpano? Iris, tudo foi... Eu comecei no cavalo em função do Norival. Ele foi uma pessoa que insistiu comigo até quando eu comecei, não era nem para mim ter mexido com o cavalo. E ele insistiu, agradeço a ele demais por isso, porque hoje a minha vida é assim, a minha válvula de escape hoje é o cavalo. Eu trabalho, tenho meu serviço extra, mas o cavalo para mim ele me fortaleceu muito. Por muitas coisas que eu tive que passar por esse grande período, foi até onde que eu também tive que dar uma diminuída no cavalo, que foi quando a minha mãe ficou doente. Então, mas aí, como o cavalo sempre me fortaleceu, e foi a única coisa que me deu muita força para estar aguentando e suportando todas assim, dores, né, de família, igual a gente sempre fala sobre isso. Então, e você, o que me chamou a atenção em você, aliás, não foi nem muito timpane na época, no começo, e sim de você, pai da Yuri, aquela menininha petitinha que corria aqui os 3 tambores aqui no rodeio de Uberaba, e a Yuri correndo na égua lá blonde, e aquela menininha pequenininha dando um coro nas meninas mais velhas, né? Então aquilo para mim, eu falava assim, nossa, um dia quem sabe eu vou conseguir ainda pelo menos correr um pouquinho que essa menina corre. Então a Yuri para mim no começo foi um dos espelhos. E você, como um grande pai, como uma pessoa que sempre foi parceira, uma pessoa que sempre apoiou ela, que sempre treinou os cavalos dela. Então a gente tinha um carinho muito especial por você. Depois aí, de repente, você veio com o Pedrinho, né? Nos deu essa bênção de trazer ele para a gente, de ser um dos parceiros nossos, de mim, do Norival. Depois aí chegou o Delcides. Então, aí foi onde que a nossa amizade foi crescendo. E fora isso, né, Iris? Você sempre foi um exemplo de treinador, de competidor,
Muitas pessoas, como se diz, queria correr com você, todo mundo quer correr com você, porque sabe que correr com você vai ganhar, entendeu? Pelo menos vai estar lá, ali, brigando. Então, foi nesse sentido também. Quando a gente construiu uma amizade tão boa, que também, na época, a gente viu em você uma pessoa diferente. Tanto que quando o pai do Pedrinho, né, ele falou para mim, falou, Iris, eu estou indo para Uberaba e eu preciso de um lugar lá para colocar o Pedrinho mexer com o cavalo, que eu gostaria que ele não parasse o cavalo. O Pedrinho começou comigo, era pequenininho, né? Bem pequenininho, mas quando veio para cá era pequeno ainda, mas já estava o quê? O Pedrinho com uns 13 anos, não, 14? Quando ele veio para cá, ele veio com 8. 8 anos, 8 né? anos, acho que ele começou com você com 4, 5. É, muito pequenininho mesmo. E aí foi a pessoa que eu lembrei na hora. Aqui tem vários lugares, né? Mas a pessoa que eu falei, cara, a Ilane e o Norival, eles vão cuidar bem desse menino. Foi onde eu indiquei o Pedrinho para vocês e acabou que virou da família, né? Ah, o Pedrinho como se diz, é filho meu. Eu falo que é meu filhinho, coração, cresceu, virou homem agora. Mas a gente acaba se afastando um pouco, né, também. Mas está ótimo, de vez em quando a gente está junto, toma... Hoje, como se diz, antigamente a gente bebia coca junto, né? Agora hoje a gente bebe pinga junto, né? Isso. Tá certo. Vai crescendo, assim. Tá certo. Não, o Pedrinho, cara, a gente falar do Pedrinho aqui, acaba que a gente está falando um pouco da relação minha e sua nesse bate-papo aqui, mas o Pedrinho acaba fundindo entre essas duas pessoas, que eu considero o Pedrinho como um filho também, que era criancinha de tudo. Ele fazia aula comigo lá na Iturama. Uma pena que ele não pôde vir aqui, né? Mas se ele tivesse aqui, nós estávamos dando risada, porque ele é muito alegre, muito extrovertido. Acho que estavam os 3 rindo aqui. Dando risada. Elaine, tem uma coisa que eu não penso que é triste, eu penso que é alegre, que ele já foi, o Norival, nós não podíamos deixar de falar dele, que ele já foi, mas a gente tem que lembrar dele com alegria, porque ele foi muito importante na sua vida, principalmente, e na minha também, que era muito amigo meu, né? Depois eu até vou contar uma passagem minha e dele para você. O que o Norival, no cavalo, você já falou até que você estava no cavalo mais do Norival, mas o que o Norival em si representou para o esporte, no esporte não, para o cavalo aqui em Uberaba? Iris, eu acho que eu vou responder por mim, não pelos outros, mas eu tenho certeza que muitos daqui vão concordar comigo, tenho certeza disso. Eu acho que o Norival significou tudo aqui em Uberaba. Tudo começou ali no jockey, tudo começou por causa dele, tanto que a pista lá chama Norival dos Santos. Eu falo que da minha vida, tipo assim, igual eu te falei no começo, se eu tô aqui hoje, eu devo a ele. Tanto que eu tinha uma coisa comigo, tipo assim, eu coloquei uma coisa na minha cabeça que eu achava que poderia ser impossível, mas que um dia, de repente, podia acontecer e eu realizar. Que eu queria fazer o agradecimento nele em pleno Barretos. Você lembra disso? Porque você estava na arquibancada, eu lembro. Naquele dia você não tinha classificado, mas aí a gente classificou, eu, o Pedro e o Delcis, a gente classificou em 8º. Eu só não vou lembrar o ano, porque faz tempo já isso. Então, a gente classificou e a gente foi para a noite e a gente conseguiu fazer o menor tempo da pista. E o Alessandro Mendes chamou a gente. Eu tive a oportunidade de fazer aquilo e cumprir com a promessa que eu tinha feito, que um dia... E emocionou muita gente. E não só ele também, né? Aquele dia eu falei, e eu queria lembrar aqui também que foi do Pedrão e também do Ralph. Que aquele cara lá também, que era da sua família, você sabe disso. Mas só que eu gostava muito dele, ele era como se fosse um meu irmãozão mesmo. Todo lugar que eu chegava, ele sempre mexia comigo, sempre me tratou muito bem. Então é uma pessoa que eu também não posso esquecer e nunca esqueci. A Elaine, para ser mais sincero para você, agora é o Iris falando, né? A Elaine é uma pessoa que não tem ninguém que não gosta dela. É uma pessoa humilde, igual vocês estão vendo aqui, até a maneira dela conversar dessa forma com todo mundo. Não tem quem não gosta da Elaine no meio do cavalo. Isso, ela está no cavalo já há bastante tempo, passou pelo o timpano, no tambor, e sempre ranchote, né, Elaine? 3 modalidades, a Elaine
participou aí. Então, aonde ela passou, ela só criou amizade, que é uma pessoa 100%. Elaine, fala um pouquinho para mim do potro que a sua égua deu, né, que é o... Como que é o nome dele? PG Blue Max 10, o primeiro. Né? PG Blue Max 10, que ela tem uma égua que... Fala o papel da sua... Primeiro, fala o papel da mãe dele, né, que é a sua égua. E a alegria, o que ela foi importante para você, depois nós vai no filho dela. A Jazz, hoje ela vai fazer 19 anos esse ano, já. A Jazz quase perdi ela quando ela era novinha, com outra. Mas aí cresceu, me deu muita alegria, você lembra disso? Foi considerada na época uma das melhores éguas do Brasil, e aí ela machucou na época, e aí a gente pegou e falou, vamos tirar produto enquanto ela está machucada, está parada, vamos fazer um produto. E a gente acabou fazendo. O seu Zé Raul me deu a cobertura do PG, né, na época, e a gente tirou. Foi o primeiro filho da Jazz. O PG hoje ele está aposentado, ele teve que aposentar. Ele machucou na prova, foi com a Carol Ruglo, do Aras Rafaela. Foi domado, tipo assim, ele foi domado pelo Joel Pereira. Quem fez o PG foi o Joel Pereira. E o Joel comprou de mim na época e vendeu para o Aras Rafaela. Então, e fico muito feliz porque na época o Joel, com a venda do PG, ele conseguiu comprar o pedacinho de terra que ele tanto sonhava para deixar para a esposa dele. Eu falo que desde quando a gente fez também a homenagem ao PG que ele aposentou, ele deixou todas as pessoas que ele passou no meio do cavalo, assim, na vida, ele realizou e deixou muita alegria. Então o PG é o primeiro filho, depois teve os outros, graças a Deus está indo bem. E o PG que fez o nome da sua égua, né? Isso. Qual que é o documentário, sua égua, a procedência dela, o documento dela? A Jazz, ela é filha do Cop Ken, que é Ken Pepe, na Olenas Cop. E embaixo ela é Jazz J, também, que é a Olenas Cop, também embaixo. Que é uma égua que eu conheci, né? Uma égua muito ligeira, uma égua muito habilidosa. Você montou nela uma vez, tá lembrando? Lá em Uberlândia. Montei, uma égua muito habilidosa que acabou que ela passou isso para o filho dela. E eu tenho certeza, se a Jazz tivesse ido assim para o tambor mais nova, um pouco, ela tinha feito sucesso tanto quanto o filho, porque ela era uma égua muito boa. Ela treinou, o Joel treinou ela para mim 3 meses e a gente levou. Até foi o Zé da Fatiana, na época, que deu uma passadinha nela. Ele até me perguntou na época, você vai rir dessa. Ele perguntou para mim assim, você não gosta de ganhar dinheiro, não? Aí eu peguei e falei assim, acho que todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Ele falou assim, o que você está fazendo com essa égua no Timpene? Aí eu respondi para ele, Zé, é o esporte que eu gosto. Eu sei que o tambor pode me dar mais dinheiro, mas é o esporte que eu gosto, é o esporte que eu amo. Então, tipo assim, não fazendo comparação, mas eu gosto muito de Timpene. Hoje estou apaixonando no short. São assim, a gente, no caso você tinha égua para você divertir, para você competir, Isso. né? Nunca imaginei, nunca no começo tinha passado pela minha cabeça de mexer com a parte da parte de reprodução dela, não. Só aproveitei a ocasião dela machucada, teve que ficar parada 1 ano e meio, e aí foi acontecendo as coisas. Elaine, o Timpene, que é um esporte que você gosta, como que você olha hoje, você não está competindo mais, mas você tem um olhar para o lado daquele esporte que você gosta. Como que você olha o Timpene hoje? Como que a evolução do Timpene, o que você acha, como está sendo hoje, a questão de familiar, de competição, premiação, entendeu? Qual que é a sua visão do nosso esporte hoje? Tipo assim, sabe, Iris, eu acho que melhorou muito o Timpene, né? Lógico, cresceu demais. Hoje o run short está crescendo muito também. Eu acho que é uma modalidade que a gente, como se diz, nós timpeneiros estamos precisando de fazer mais alguma coisa melhor para poder estar melhorando isso mais ainda, porque o run short acho que já passou o tambor e já passou o timpene. Eu acho, né? Eu ainda tenho que ver ainda as estatísticas, porque a gente está vendo pelo que o pessoal está comentando. Mas eu acho que, tipo assim, eu acho que as provas, eu acho que deveriam ser assim, é o meu pensamento hoje, que eu tô com um projeto de repente, começar a correr novamente o ano que vem, eu já corri algumas provas esse ano. Você tem um parceiro aqui, viu?
Não esquece, não. Então, aí, tipo, O Íris está aqui. a gente, e outra coisa, a gente vai ter que correr, né? Porque agora a gente vai ter que correr a BQM e vai ter que correr a Master, né? Porque Então, agora... a Master junto. Então, eu penso assim, eu acho que deveriam ser a quantidade de passadas, eu acho que essas provas grandes, eu acho que deveria diminuir um pouco, o meu pensamento. Diminuir um pouquinho as passadas, melhorar um pouco o preço, porque hoje está difícil para todo mundo. Antigamente, você lembra quando a gente fazia prova de R$ 12.000, X passada, e dava aquele tantão de passada? É muita Eu gente. acho que é o que está faltando um pouco. Eu acho que nós, de Penedo, estamos precisando resgatar isso um pouquinho. Não sei se estou certo. Diminuir um pouco o valor da inscrição, está ficando muito caro, está tirando muita gente do esporte, né? Essa visão sua. Essa é a minha visão. Que, de repente, tem muita gente que podia estar agregando com a gente nisso daí, mas muita gente, às vezes, não tem a condição de que muitas outras pessoas têm. Então, eu acho que... E também, como se diz, você como treinador, ter uma visão melhor para os amadores. Hoje, vocês que são profissionais, dão um apoio maior para os amadores, porque os amadores é que vão fazer o esporte crescer. Eu concordo com você nesse ponto, sim. Olha só, se você está falando que vai voltar, está planejando, né? Hoje eu estou com o filho da Jazz, né, o Meiquinho, ele corria tambor na época. Aí, falando nisso também, a Jazz já tem quase 1.000 pontos na BQM, você sabe, né? Olha só que legal. Não, para aí. Olha para aquela câmera lá e repete isso aí. Quantos pontos a Jazz tem? A Jazz, ela estava até a última vez, se eu não me engano, eu acho que ela estava mais ou menos com 870 e poucos pontos. Hoje ela já deve estar... Assim, o projeto nosso é que o ano que vem ela inteira esses 1.000 pontos já na BQM. Olha que legal. E essa égua é égua produtora de cavalo de tambor, cavalo de timpane, ranchort. O que mais? Essas 3 modalidades, né? Teve uma potrinha que foi para vaquejada também, mas parece que não deram conta dela não, que ela era muito ligeira, estava derrubando os peão lá. Rapaz, você vai falando da Jazz assim, eu vou lembrando da Dalia. Entendeu? Que acaba que é tudo da mesma época, né? Alegria parecida, mais ou menos, da gente jeito. A gente pega um amor, né? Que vira da família, né? Não, é égua, mas é da família. Que bom. Tá lá ela lá, quando o Divagno, ele sabe disso. Tive que trazer para cá, que eu tive um contratempo lá na fábrica, lá onde que ela fica. Aí ela fica solta hoje, né? Aí tive que trazer para cá. Mas, nossa, fica presa, ela fica... Aí para de comer e tal. Aí até a gente estava aqui mais cedo com o Divagno, aí o Divagno perguntou, e a Zé? Eu falei assim, tá super bem, ela tá comendo. Quando não quer comer, eu vou lá no meio do piquete, levo a ração na boca dela para ela comer. Enquanto ela não come, eu não largo. Aí acaba virando, tipo assim, o bebezinho. Eu falo que hoje ela nem é o bebezinho, né? Olha só o amor que a gente cria por um animal desse, que ela te deu tanta alegria, nossa, né? E você tá ali zelando dela, retribuindo aquilo que ela fez para você naquela época. Eu falo, Iris, que eu acho que essa égua me deu até eu acho que muito mais do que eu merecia ganhar. Eu acho. Eu acho não, eu tenho certeza disso. Olha só, às vezes as pessoas nunca teve um cavalo, não sabe o carinho que ambos, cavalo e proprietário, que no caso você já virou nem proprietária dela mais, virou mãe, irmãs, entendeu? Não sabe o quanto que é um relacionamento de um cavalo com a pessoa, né? Eu falo que às vezes tem muita gente, lógico, as pessoas que às vezes falam do maltratos, muita coisa é verídica, mas eu acho que eles podiam perder um tempinho, vem para cá conhecer, ver como que a gente trata, como que é a gente mexendo com o cavalo, como que eles são, para poder ver, porque tem um lado, lógico, a gente sabe que tem um lado ruim, mas não esse lado nosso. Eu falo como, hoje eu falo mais como criadora e não como competidora. Para mim é até difícil de nascer potro lá em casa, isso, porque quando nasce lá em casa, aí até desmamar 5 meses eu já pus amor, aí para vender aquilo, aí eu acabo me ferrando, porque às vezes a gente faz, às vezes um potro, a pessoa interessa e tal, acabou, a gente põe tanto amor que
Tem um fato que eu acho que eu não sei se eu te contei. Tem um potro meu, Fire, de tambor, da Jazz, com isso, que eu só tiro filho da Jazz e agora eu tô tirando da Andy, igual eu te falei antes. Esse potro, a receptora que pariu ele, faleceu com 10 dias. E eu tive que tratar ele na mamadeira. Tratei ele na mamadeira, só que tinha uma outra égua receptora, que tinha 2 anos sem parir, e ela ficava na beira da cerca e ficava com a mãe dele. E ele, tanto instigar ela, ela desceu o leite para ele. Olha só que legal. E Ela adotou ele. Ela adotou ele. Sem parir, sem nada, ela desceu o leite, estimulou e desceu. Ele estimulou ela desceu o leite. E eu achava que ela não estava descendo o leite. E tratei ele na mamadeira. Hoje ele está com 1,64 m de cernilho. Olha que legal. Virou um gigante. Elaine, aí, então, o ano que vem você tá, se Deus quiser, voltando às provas. Não esquece, o de Lima está aqui, ó. Vamos correr junto de novo. Categoria a BQM, se Deus quiser, quero estar presente quase em todos, se Deus permitir. A gente está pensando em montar um núcleo lá, e aqui também. Tem núcleo da BQM aqui na região aqui? Tem em Uberlândia, né? Uberlândia, mas está ativo aquele núcleo da BQM lá? Assim, faz tempo que eu não converso com os meninos lá. Eu tive agora recente na prova do Belisário, que fui no susto e corri a prova lá. E, tipo assim, só para dar um pontapé inicial. Que você, a prova da BQM, para quem está ouvindo, que talvez não está entendendo bem o que a gente está falando, explica para nós um pouquinho qual a diferença da prova da BQM com a prova nossa, o porquê, assim, talvez as pessoas queiram ir nessas provas. Olha, a BQM, hoje a gente corre num gado mais chucro, né, Iris? Não é um gado treinado. Principalmente a categoria aberta. Categoria aberta, eles pegam, vamos falar assim, a boiada totalmente chucra. Aí, graças a Deus, eles correm, amansa pra gente, que somos os amadores. Aí tira os bois que são, tipo assim, realmente não dão condições de correr. E ficam aqueles, aqueles mais quebrados, né? Que é uma boiada quebrada, somente quebrada, não é uma boiada treinada. Então, a dificuldade, ela aumenta muito. Qual que é a sua opinião, assim, você for organizar uma prova da BQM, você tem a opção de colocar uma boiada chucra e uma boiada mansa ou uma boiada quebrada. Qual que você acha que seria ideal para colocar numa prova? A BQM? Eu acho que o ideal para mim seria uma boiada quebrada. Nem mansa e nem chucra. Porque eu acho que, voltando ao assunto da BQM também, a inscrição é cara, entendeu? Você vai lá para você fazer um tiro por categoria. Então, cada cavalo só pode correr uma passada por categoria. E além de ser cara, você ainda, como se diz, você pega um boi que não te dá condição e você tem o melhor cavalo. Você está montado no melhor cavalo e pega um boi que não te dá condição nenhuma daquilo. Nem de trabalhar, pelo menos, nem de trabalhar, de tentar levar. Nem que você estoure o tempo, mas tentar. Esse, para mim, é o pior que tem, né? O Porto Futuro, por exemplo, nós encontramos lá no Porto Futuro. Você paga um veterinário, compra um enxerto, coleta o embrião, espera nascer, 11 meses de gestação, depois mais 2 anos e pouquinho para você começar a domar, depois você doma ele, gasta para domar. Vamos falar assim, você gasta para um potro chegar 3 anos, aí você chega lá, pega um boi que não dá condição e passou, pronto, você perdeu o ano do cavalo. Eu acho assim, eu tive lá, vi, eu acho que são um dos detalhes que eu acho que a BQM tem que rever, né? Rever, assim, criteriosamente, entendeu? Então, eu acho que eles têm que ter um critério para isso. Potro, eu acho que... Principalmente o Potro Futuro, né? Potro Futuro, para mim, eu acho que tem que ter um pouco mais de critério. Na classe aberta, no nacional, no congresso,
até a gente pode até... Mesmo assim, Elaine, eu acho não, que... eu acho também que, tipo assim, eu tô o falando assim, a gado gente pode quebrado, até relevar, né? mas no potro eu acho que não. O potro eu acho que tem que estar pelo menos, como eu falei, no potro futuro a boiada tem que estar pelo menos quebrada. Ela tem que dar condição. Porque aquilo ali, igual você falou, a gente perde, bem dizer, 4 anos de tudo, 5 anos, né? 5 anos a gente perde 5 Tempo anos. e dinheiro, né? A gente perde em tudo. Desde o começo a gente está perdendo dinheiro com aquilo. Aí vem, nasce, você tem que tratar, você nunca deixa de gastar. Não. Então aí você pega e te dá uma boiada totalmente assim, que não te dá condição nem de trabalhar, é complicado. A gente fica triste, porque como se diz, perde tanto tempo. Desanima, né? Desanima. Assim, às vezes é interessante esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, Elaine, porque às vezes os próprios presidentes da BQM e tal, às vezes não têm conhecimento desse lado nosso aqui, essa opinião nossa. Talvez na ideia deles eles estão fazendo o melhor para nós, né? E respeito a opinião de cada um que levou o gado, né, Elaine? Tenho certeza que você também. Não. Essa é a minha opinião, a sua, que eu compartilho dela, mas também a gente respeita aquela pessoa que contratou o gado, que acha que aquilo seria o melhor, mas eu acho que se a gente fizer uma pergunta dessa para a maioria das pessoas, principalmente dos amadores, vai querer um gado. Eu tenho certeza absoluta que eles vão estar concordando comigo. Ô, Elaine, eu quero agradecer você ter vindo aqui, participar com a gente aqui desse bate-papo. Que bom que você veio mesmo, porque você é uma pessoa que faz parte da minha história e eu queria que você estivesse junto com a gente aqui. Eu que agradeço, Iris, a oportunidade de estar aqui com você, estar falando de você ter aberto também um pouquinho para mim, estar falando da minha égua, dos cavalos, e ter esse podcast aqui, estar podendo estar lembrando dos nossos amigos que já partiram também e que fizeram, que foram muito importantes, principalmente na minha vida. Aqui vamos encerrar mais um de LimaCast, né, com Elaine e Cristina. Obrigado.